Essa videoaula pretende estabelecer as relações existentes entre o processo socioeconômico em curso no país e a atuação do Estado, de modo a compreender os processos educativos e as reformas educacionais, especialmente após a década de 1990. Entendo que compreender o sentido de uma política pública requer ir além da sua esfera específica para entender o significado do projeto social do Estado como um todo e as contradições gerais do momento histórico em questão. O que isso significa? Significa que, para compreender as reformas educacionais, precisamos analisar as transformações produtivas que atingem o mundo do trabalho, as relações sociais e as relações produtivas e quais as repercussões para os processos de formação humana. Esta unidade se propõe a apresentar essa discussão e mostrar que as reformas educacionais da década de 1990, articuladas ao ideário liberal, aparecem marcadas por um viés economicista e empresarial. Mostra ainda como as políticas de financiamento internacional, os acordos e documentos produzidos pelas agências internacionais interferem na formulação das políticas educacionais no nosso país e como esses acordos são pactuados e incorporados na legislação educacional brasileira. No Brasil, essa interferência na formulação das políticas educacionais concretizou-se numa política de educação para todos, através do Plano Decenal de Educação para Todos, em 1993. Este constituiu-se num dos principais instrumentos de definição da política educacional do período Fernando Collor de Mello e seguiu nos governos posteriores. A partir dessa rápida exposição, constatamos que é no contexto dessas orientações, centradas na lógica capitalista de mercado, que se inscrevem as reformas educativas em curso no Brasil, subordinando a política educacional ao economicismo e às determinações do mercado. Essa é uma lógica que defende a não intervenção do Estado na condução da economia, nas relações patrão-empregado e na oferta de serviços à sociedade, ou seja, o Estado mínimo. O mercado deve regular as relações entre indivíduos, entre compradores e vendedores, e não mais o Estado. A lógica do pensamento neoliberal é reduzir os gastos públicos, ou seja, diminuir a participação financeira do Estado no fornecimento dos serviços sociais, buscando a racionalidade financeira e a racionalização de recursos, o enxugamento da máquina administrativa, o que resulta em corte dos gastos com políticas públicas e a redução da folha de pagamento do serviço público, na qual são desenvolvidas formas de gestão empresarial aliadas à desresponsabilização progressiva do Estado com as políticas sociais, seja com o financiamento, seja com a execução, e ainda eleva os índices de investimento privado. Apesar da constatação de que as novas políticas educacionais, sob a orientação neoliberal, defendem uma concepção de sistema educacional que articula formação e mercado, propondo um tipo de educação utilitária e produtivista, é importante insistir que é necessário entender o caráter histórico dos processos educativos. Ou seja, é preciso entendê-los na forma que estes assumem e ou se apresentam sob determinada organização social. E mesmo sofrendo as determinações da organização social e econômica do modo de produção capitalista, é necessário salientar que o trabalho pedagógico tem sua especificidade e uma natureza não material. Dessa forma, os processos educativos poderão assumir uma dimensão conservadora, reproduzindo as relações sociais de dominação e colaborando para a perpetuação da situação vigente, ou poderão assumir uma dimensão emancipadora, de caráter humanizador, mesmo no interior da sociedade capitalista, sob relações de dominação entre as classes sociais e os grupos sociais, podendo apresentar-se como instrumento para a construção de uma pedagogia comprometida com processos de transformação social. Enfim, deixo para vocês essa reflexão final e desejo um bom curso.